Para esta banca, né, professor? Estamos acabando o dia, depois de 3 sessões, né? Todas elas de altíssimo nível. Estou acompanhado de 2 professores, um dos melhores professores, o melhor professor que nós temos no curso de Direito estão aqui. Tá? Tenho percebido pelo nível de perguntas, de objeções e críticas, que são o professor Sandro César Cel e a professora Marciane Zimmermann Ferreira. O único membro pela última vez esta noite. E também quero saudar os seus acadêmicos, que estão aqui passivamente, né, para assistir à última sessão da noite, e certamente vão aurir bons conhecimentos, não só a dona Angélica, mas também o senhor meu trabalho. Saúde, dona Angélica, não me limito, como é que está o meu alemão? Reifenbein. Pedi rapidinho. Certo? Schiffelbein. Sabia que eu ia aqui. E saúde acadêmica Angélica, cumprimentando pelo coroamento de sua obra, que é a defesa do seu trabalho monográfico, para mostrar a este tribunal acadêmico que ela fez o trabalho, um esforço, um turno, pesquisa, estudo, e que está apta para receber o título de bacharel em Direito. Regimentalmente só tem 20 minutos, Angélica, e então passo a palavra ao senhor. Boa noite. Quero primeiramente cumprimentar os meus colegas acadêmicos e agradecer pela presença. Cumprimento também os membros da banca, o professor Calado, doutor Gilberto Calado, meu orientador, e agradecer pelas orientações dadas nos 2 semestres. A professora mestre Marciane Zimmermann Ferreira, a qual eu tive a oportunidade de tê-la como professora no 7º período, agradeço seus ensinamentos. O professor mestre Sandro César Cel, embora eu não tenha o tido como professor, mas tive a oportunidade de tê-lo na minha banca. O tema do presente trabalho é a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha aos transexuais. Será feito um estudo sobre a aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha aos transexuais. A metodologia adotada foi o método dedutivo, pois partiu-se de um geral para o específico, onde tratou-se primeiro os princípios, a denominação e os conceitos da Lei Maria da Penha e os dos transexuais, para, no final, chegar ao foco específico, que é a aplicabilidade da lei aos transexuais. A pesquisa utilizada foi a pesquisa indireta documental e doutrinária. Documental através da própria Lei 11.340 de 2006, o Código de Processo Penal e o Código Penal e a jurisprudência. E doutrinária através de doutrina e artigos científicos. Sumário do que vai ser apresentado: a introdução, a violência doméstica, histórico, conceitos e formas, os principais aspectos da Lei Maria da Penha, os sujeitos da lei, o transexualismo, vai ser feita a distinção sobre travestis, homossexual e transexual, a cirurgia para mudança de sexo e o novo registro civil, a Lei Maria da Penha e o transexual como vítima, os posicionamentos favoráveis e não favoráveis. E a conclusão. A presente pesquisa, ela foi embasada na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. O caminho para essa lei teve início através de tratados e convenções que visavam a proteção total da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Também nos termos da Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 8º, onde diz que a proteção, que a família é a base da sociedade e que cabe ao Estado dar a proteção à família no âmbito das suas relações. Até que surgiu a Lei 11.340, de 2006. A violência doméstica. Muito se fala em violência doméstica, não é de hoje, de muitos tempos atrás,
e com certeza ela vai ser para sempre. A violência doméstica foi dado mais ênfase no século XX, realmente com a ratificação do Brasil aos tratados e convenções. Dentre os tratados e convenções mais importantes foi o da Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado pelo Brasil em 1981, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, que foi assinada pelo Brasil em 1995. Outro antecedente da Lei Maria da Penha foi a Lei 10.455 de 2002, que acrescentou ao parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099 uma medida cautelar de natureza penal, onde constava no afastamento do agressor do lar em caso de violência doméstica. E a Lei 10.886 de 2004, ela tipificou o artigo 9º e o 10º da lei do artigo, o parágrafo 9º e 10º do artigo 129 do Código Penal, que é o artigo das lesões corporais. Tipificou como violência doméstica. Até que surgiu, então, a Lei 11.340 de 2006, que modificou o parágrafo 8º do artigo 129 do Código Penal, onde dizia que a pena era de detenção de 6 meses a 1 ano, passou a 3 meses a 3 anos. O conceito de violência doméstica. Entende-se por violência doméstica toda ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento à vítima no âmbito doméstico, tendo ou não o vínculo de afetividade ou afinidade, ou parentesco. As formas de violência doméstica. O artigo 7º da lei traz especificado as formas de violência doméstica, que é a forma física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Mas a doutrina diz que esse rol não é exaustivo, não é taxativo. A violência física. Violência física corresponde à agressão física. Exemplo, socos, pontapés. A violência psicológica. A violência psicológica corresponde à agressão psicológica. Exemplo, que atinge a autoestima da mulher. Exemplo, humilhação, discriminação. A violência sexual é quando a mulher é obrigada a manter relações sexuais indesejadas. A patrimonial é quando é retido, subtraído ou até mesmo destruído objetos pessoais ou do trabalho da mulher. E a violência moral diz respeito à calúnia e à difamação. Os principais aspectos da Lei Maria da Penha. A denominação. A denominação se deu em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que por 2 décadas, nos anos 80, sofreu agressões através do seu marido, o economista Marco Antônio Hereda Viveiros. Ele era colombiano, naturalizado brasileiro. Em 1983, ele desferiu um tiro de espingarda em Maria da Penha, a deixando paraplégica, pois atingiu a coluna vertebral. A finalidade da lei ela está expressa no artigo 1º, onde diz que essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. O âmbito de abrangência está especificado no artigo 5º da referida lei, onde diz que é na unidade doméstica, no âmbito familiar e nas relações íntimas de afeto. A unidade doméstica é o convívio permanente de várias pessoas no mesmo ambiente, podendo até mesmo ser uma república, por exemplo. O âmbito familiar é onde há um vínculo familiar. Pode ser em linha reta, por afinidade ou até mesmo por vontade expressa. A relação íntima de afeto. O exemplo da familiar, a sogra que agride a nora. Nas relações íntimas de afeto, são relações estreitas entre 2 pessoas, que pode ser de amor, amizade ou simpatia. Os sujeitos da lei. O sujeito ativo
diz a lei que pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher. O sujeito passivo, a lei é bem expressa em todos os seus dispositivos, onde diz que a ofendida, a lei trata a ofendida ou a mulher. Somente, de acordo com a lei, somente pode ser vítima de violência doméstica a mulher. No capítulo 2, o transexualismo. No passado, o transexualismo ele era confundido com o homossexualismo. Em 1910, foi pronunciado pela primeira vez a palavra transexual por um estudioso médico alemão, Magnus Hirschfeld, que ele disse que ele usou para traduzir uma pessoa que tinha um sexo biológico diferente do psicológico. E em 1917 foi realizada a primeira cirurgia de mudança de sexo, transformando um homem em uma mulher. E em 1919 ele fez ao contrário, transformou um homem, uma mulher em um homem. Em 1956, um americano publicou no jornal, usou o termo novamente para publicar no jornal de psicoterapia. Já em 1966, ele lançou o mesmo americano, Harry Benjamin, lançou o livro O Fenômeno Transsexual. E o conceito de transexual diz respeito à incompatibilidade do sexo biológico com o sexo psicológico. O indivíduo ele não aceita ser nascido com aquele sexo, com aquelas características. Ele deseja ter as características do sexo oposto e anseia pela cirurgia de mudança de sexo e posteriormente a alteração no registro civil. A orientação sexual, sobre orientação sexual, entende-se ser a natureza sexual de cada indivíduo. E pode-se dar, segundo estudos na doutrina, pode-se dar através do meio em que vive, cultural ou biologicamente. Dos desvios sexuais. São chamados de desvios sexuais tudo que foge do tradicional. Tudo que foge do tradicional, que é homem, mulher, heterossexual. São chamados de desvios sexuais. São vários os desvios sexuais, mas foi estudado os três principais: os travestis, homossexual e transexual. O travesti é o que se contenta em usar vestimentas do sexo oposto, ter maneiras, atitudes do sexo oposto. O homossexual, ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Embora ele goste do seu corpo, ele goste do seu sexo, mas ele se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. O transexual é um caso diferente, porque ele é o foco do nosso trabalho e ele não aceita o corpo, tem uma incompatibilidade entre o sexo biológico e o sexo psicológico. Ele não aceita ter nascido naquele corpo, desejando imensamente perder aquelas características e pertencer ao sexo oposto. A medicina define como uma reação psicopatológica grave, chamada de disforia de gênero, onde ele não aceita o corpo biológico e necessita e anseia pela cirurgia de mudança de sexo e posteriormente a alteração do nome. A cirurgia para mudança de sexo. Essa cirurgia, ela independe de autorização judicial. Ela depende de autorização médica. É feito um laudo médico, um acompanhamento ao paciente e feito um laudo médico para realizar o procedimento. Aí ele realiza o procedimento, é modificado sexualmente e passa a pertencer ao sexo oposto.
fisicamente. Só que depois disso, ele tem uma outra etapa a ser vencida, o transexual. Ele se acha completo, se acha do sexo oposto, só que ele precisa, o nome dele ainda é, por exemplo, ele se sente mulher, ele se transformou em mulher, só que o nome ainda está como homem. Então ele precisa fazer a alteração no registro civil. E isso depende de autorização judicial. E essa autorização judicial, ela tem fundamento na Lei 6.015 de 73, no artigo 57 e 58, que sofreu alteração pela Lei 9.708 de 98 e 12.100 de 2009, onde diz que a alteração do prenome, a alteração posterior, pode se dar motivadamente por exceção através de decisão judicial. E que o prenome é imutável, mas que pode ser substituído por um apelido notório. E normalmente o transexual ele tem apelidos notórios. O terceiro capítulo, transexual como vítima. Pelo fato da lei dizer que o âmbito de abrangência da lei é a família, é o âmbito familiar, a unidade doméstica e as relações íntimas de afeto, foi feito um estudo sobre o novo conceito de família, porque antes a família tradicional era pai, mãe e os filhos. Hoje esse conceito de família está mais amplo. Foi estudado alguns tipos de família. A família informal é a conhecida união estável, onde duas pessoas se unem, mas não registram no cartório civil. A família parental é a família onde parentes vivem juntos numa mesma família sem a presença dos genitores. A família monoparental é quando os filhos moram só com um dos genitores. A família pluriparental é quando duas pessoas se unem já tendo filhos e passam a morar juntos, todos juntos. A família paralela, essa ainda não está amparada pelo nosso ordenamento jurídico. É o concubinato, onde duas pessoas são impedidas de casar por já serem casadas. E a família homoafetiva. A família homoafetiva é a união de duas pessoas do mesmo sexo. E hoje é possível o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. A partir de maio de 2013 foi editada a resolução 175, onde os cartórios não podem se negar a registrar o casamento civil de duas pessoas do mesmo sexo e nem converter em união estável. Pelo fato da lei dizer que ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, foi feito um estudo na jurisprudência sobre a aplicabilidade quando a vítima é homem, quando a vítima for um homem. TJ de Minas Gerais, prática contra homem, inaplicabilidade. TJ do Paraná, vítima do sexo masculino, inaplicação da lei. Na doutrina, Estela Valéria Soares Cavalcante diz que atribui somente à mulher a qualidade de ofendida, porque a lei, em alguns momentos, ela traz como a ofendida. A doutrina é divergente sobre a aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha aos transexuais. Foi trazido alguns posicionamentos favoráveis e não favoráveis. Posicionamentos favoráveis. A Maria Berenice Dias diz que no momento em que é afirmado que está sob o abrigo da lei a mulher, independente de orientação sexual, compreende-se os transgêneros, transexuais, travestis. O TJ de Minas Gerais diz que, ao exigir uma qualidade especial ser mulher, também atinge os transexuais, transgêneros e travestis. Para Rogério Sanches Cunha, se o Poder Judiciário, depois de cumprido o processo legal, modificar a condição
orientação sexual da pessoa, isso repercute em todo o âmbito da sua vida, inclusive no penal. Então, ele é a favor da aplicabilidade. Posicionamentos não favoráveis. A Ana Cecília Parodi diz que a vítima será sempre a pessoa do sexo feminino, pois a sua razão de ser foi gerada a partir do sofrimento e agressões dirigidas especificamente às mulheres. Para Pedro Rui Barbosa, Pedro Rui da Fontoura Porto, ele diz que mesmo um transexual que mudou a genitália, continua sendo geneticamente um homem. E o Sérgio Ricardo de Souza diz que por ser uma opção sexual construída psicológica, ele não acredita ser possível a equiparação para os fins da referida lei. Conclusão. Conclui-se que a Lei 11.340 ela foi editada em consequência dos tratados e convenções que visavam a proteção da mulher para coibir, prevenir e erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal, que visa a proteção da família, no âmbito doméstico, no âmbito familiar e nas relações íntimas de afeto, que o transexual sofre de uma reação psicopatológica grave, chamada de disforia de gênero, ou transtorno de identidade de gênero, onde a pessoa não aceita o próprio corpo e quer pertencer ao sexo oposto. Quer pertencer ao sexo oposto e anseia pela cirurgia de mudança de sexo e a possível alteração no registro civil. Conclui-se, então, que a Lei Maria da Penha, a abrangência dela é para as mulheres. Ela foi editada em proteção das mulheres. Quanto aos transexuais, é possível a aplicabilidade aos transexuais que fizeram a cirurgia para mudança de sexo e fizeram a alteração no registro civil e apresentaram a retificação no registro civil do nome